Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje aqui vamos falar sobre eixos lineares com foco em listas. Vamos falar sobre o que são listas, quais são os tipos, como é que nós podemos utilizar as listas para armazenar informações de maneira dinâmica. Meu nome é René Descartes. Muito obrigado pelo vosso tempo e pela paciência. Então, vamos a isso. Então, para começar, o que são eixos lineares, né? Aqui é só o tópico 2. Bom, para quem participou na última aula, nós falamos um pouco sobre ponteiros e já demos uma pequena introdução a essa ideia de listas encadeadas, por aí vai. Então, eixos lineares, como já devem saber, são estruturas de dados que nos permitem armazenar e manipular informação, sendo que essa informação se encontra armazenada de maneira sequencial, em que nós temos um item, esse item segue outro item e por aí vai. Então, nós aqui vamos falar sobre, primeiro, né, vamos introduzir a questão de eixos lineares e não lineares. Afinal, qual é a diferença entre uma eixo linear e não linear? Para melhorar o entendimento, vamos aqui trabalhar com... Enfim, vou aqui abrir o meu caderno e vamos perceber melhor esse conceito. Então, instante só, vamos aqui ao caderno e aqui nos encontramos. Então, vamos aqui esboçar um gráfico, esboçar aqui um diagrama básico, onde vamos entender a questão da organização das eixos, né? Então, aqui no topo nós temos as tais ESDAs. Então, as ESDAs, elas se encontram divididas em dois grandes grupos. Do lado nós temos ESDAs lineares, do outro lado nós temos ESDAs não lineares. Então, para hoje, o nosso foco ele concentra-se nas ESDAs lineares. Então, é sobre estas ESDAs que nós iremos aqui falar. Então, aqui nas eixos lineares, nós encontramos duas subclasses, né? São as eixos lineares estáticas, podemos colocar aqui um e temos as dinâmicas. Qual é a diferença? É bem simples. As eixos lineares estáticas, elas não variam o tamanho, elas mantêm um tamanho fixo. Se nós criarmos uma coleção de 100 elementos ou de 200 elementos, essa coleção mantém esse tamanho até o fim do escopo. O exemplo óbvio de eixos lineares são os arrays, né? Que são aqueles elementos que nós definimos um tamanho e podemos aceder aos itens por meio de um índice. Então, por outro lado, nós temos as ESDAs dinâmicas. Em que consistem as ESDAs dinâmicas? Basicamente, aqui nas ESDAs dinâmicas, nós encontramos estruturas de dados lineares, no caso, cujo tamanho varia. Então, de princípio, nós vamos estar aqui a lidar com listas, ok? Então, vou colocar aqui listas, isso foi um pequeno pack, na verdade. Vamos lá voltar a desenhar isto. Então, aqui nós encontramos listas. E dessas listas nós também podemos encontrar aqui os seus subtipos, que vamos falar um pouco mais adiante aqui no vídeo. Então, voltando para recapitular, nós temos estruturas de dados, daí encontramos estruturas de dados lineares, que são aquelas que armazenam informações de maneira sequencial. Temos as não lineares, onde a informação não é armazenada de maneira sequencial, ou seja, não temos um item a seguir ao outro. Então aqui, nas eixos lineares, encontramos as estáticas, com tamanho fixo, e as dinâmicas, com tamanho variável. Um exemplo de uma eixo linear estática, array. Um exemplo de uma eixo linear dinâmica é a tal lista, que é o foco da apresentação de hoje. Então, espero que a introdução tenha vos deixado já entender do conceito de eixos lineares e não lineares. Então, voltando aqui ao slide, vamos entender um outro conceito, não é? Os tipos de eixos lineares. Então, nas eixos lineares, nós encontramos, como estava a dizer, arrays e listas. E hoje vamos nos focar aqui nas listas. Então, focando-nos nas listas, vamos aqui perceber as operações básicas numa lista. Então, estamos a falar de inserção, busca de um elemento, atualização e também a remoção de um elemento. Então, para tal, vamos aqui pôr mão na massa, mas antes vamos entender um pouquinho mais dessa história de listas. Como nós dissemos, as listas, elas são itens, são estruturas de dados, onde nós armazenamos informação de maneira sequencial. Mas como é que essa informação é armazenada de maneira sequencial? A ideia é a seguinte: nós temos elementos que nós chamamos de nós, né? Vou colocar aqui um nó A, por exemplo. Então, estes nós, eles se conhecem entre si. Então, nós vamos ter um nó A, por exemplo, que ele vai conhecer um nó B. Então, aqui nós teremos um nó B, algo do gênero. E depois, o nó B, ele vai conhecer a um nó C. E por aí vai.
Então, desta forma, nós conseguimos conectar elementos e criar uma coleção, em que um sabe quem está a seguir e assim nós podemos trabalhar com aquele conjunto como se fosse um só, não é? A ideia principal por trás das listas é esta. E qual é a vantagem do uso de listas ao invés daí do uso de arrays? A vantagem é que isto aqui é dinâmico, ou seja, se nós quisermos aqui, em algum momento, nós podemos cortar a ligação entre o B e o C, por exemplo, e daí, ao invés de ser, ao invés da lista ser composta por esses três elementos, ela passa a ser composta apenas por esses dois elementos. E daí nós podemos alterar o tamanho dessa lista conforme precisarmos. Então, isso dá-nos a liberdade, como estava aqui a dizer, de armazenar itens de tamanho variável, de armazenar itens, de armazenar um conjunto de itens de tamanho variável, que nós aumentamos e reduzimos de acordo com a necessidade do programa. Então, essa é a principal vantagem. Hoje vamos ver como é que fazemos isso na prática. Então, avançamos aqui para a questão, avançamos aqui para o nosso slide e um pouco mais a seguir avançamos para o nosso código. Para quem esteve cá presente na última transmissão, no último vídeo, nós falamos sobre as operações, fizemos algumas operações aqui com nós que se encontravam em uma lista. Então, a primeira foi a questão de, enfim, mostramos como é que os dados estão ali inseridos. Estou com um pequenito bug aqui no C-Line, pronto, o bug foi corrigido. Então, temos aqui um nó, que é o primeiro nó. Nós colocamos o dado, depois apontamos o nó para o nó a seguir, por aí vai. Falamos sobre isso na última aula, não vamos aqui repisar. Então, o que vamos fazer hoje é tornar esse programa um pouco mais dinâmico. Dinâmico como? Vamos passar essa lógica de criação de nós e conexão com outros nós para funções específicas. Assim poderemos trabalhar à vontade e escalar um pouco mais, ao invés de mantermos tudo na função principal, ao invés de mantermos tudo na função main. Então, comecemos aqui então, com a criação de uma função que nos permite ali alocar a memória necessária para um nó. Então, aqui teremos uma função que retorna um ponteiro de um nó, que vamos chamar de criar nó, né? Vamos chamar de create node. Então, esta função ela vai receber um nó, aliás, vai receber o valor do nó, que nesse caso é um inteiro, de acordo com a especificação da nossa lista, e ela vai alocar a memória necessária para esse nó e depois colocará o valor que nós passamos ali pelo argumento dentro daquele nó, para que possamos adicionar esse nó a uma lista ou algo do gênero. Então, basicamente o que vamos fazer aqui é usar o operador new de C++. Também poderíamos fazer isso usando uma malloc de C, nada do outro mundo, continuaremos tendo o mesmo resultado, de princípio. Então, criamos aqui um ponteiro de nó, vamos chamar de new node. E ele vai receber new nó. Então, passamos ali também os dados para o novo nó, e uma coisa que vamos fazer a seguir é colocar o ponteiro para o próximo desse nó igual a null. Assim o nó não aponta para um endereço abstrato da memória. Nós não queremos fazer isso. Então, temos aqui o new node, next, vai receber null, como é C++, o recomendado é colocarmos null pointer. Então, daí retornamos o nó e pronto, temos a função create node já ali criada. Vamos testar. Na última transmissão nós usamos essas duas instruções para inserir o valor no nó. Então agora vamos resumir isso tudo com uma chamada a new node e passamos aqui o valor deles. Então ali alocamos o nó e o valor que vem daqui, create node nesse caso, né? E o valor que vem daqui ele é passado para aquele nó. Assim deixamos de precisar daquelas duas operações. Então para aqui por second faremos a mesma coisa, que nesse caso é substituir o new node por uma chamada create node, passando o valor 20. Então temos o primeiro nó com 10, o segundo nó com 20, vamos fazer a mesma coisa com o terceiro nó. Então aqui, terceiro nó, ao invés de serem essas duas instruções, passando de terra única, chamando a função. E pronto, agora temos o primeiro nó com 10, o segundo com 20, o terceiro com 30. E estamos aqui a ligar o primeiro nó com o segundo, mexendo ali no ponteiro para o próximo, né? Então o próximo do primeiro será o segundo, o próximo do segundo será o terceiro e o próximo do terceiro será no perfect. Vamos avaliar e ver se isso aqui está a funcionar. Então compilamos o programa, vamos ver se o programa compila, né? Então o programa compila, corremos o programa e ele corre. Estamos aqui a mostrar o primeiro, o segundo nó e o terceiro. Perfect. Então agora vamos continuar
e avançar um pouco mais com a questão da lista. O que vamos fazer agora é passar essa instrução de ligar um nó a outro nó para um método, né, para uma função, para que essa operação aí também não seja feita à mão. Nós não queremos ali ter de ligar manualmente um nó a outro sempre que adicionamos um nó à lista. Vamos otimizar um pouco isso. Então, daí criamos uma função, vamos chamar de add, né? Add elements. Então aqui vamos receber uma lista e no caso aqui vamos receber uma lista como sendo um ponteiro. Por quê? Porque nós queremos receber um ponteiro que é o ponteiro da lista e também recebemos um novo nó. Quando recebemos um novo nó, nós vamos adicionar aquela lista conforme a necessidade. Então aqui recebemos um nó, ponteiro de um nó, que é a lista, mas tem algo errado aí. Vamos entender um pouco a seguir o que está errado. Então, se nós trabalharmos assim, nós não teremos como modificar esse ponteiro de uma lista. Como se lembram, enfim, eu espero que se lembrem, na última vez nós dissemos que é possível passar um ponteiro de um ponteiro. Isso significa que, a partir deste ponteiro aqui da lista, nós vamos poder controlar, a partir deste ponteiro da lista, nós vamos poder controlar o ponteiro da lista. Então, desta forma, nós poderemos modificar esse ponteiro e quanto ao segundo, nós só vamos ter a possibilidade de ler o seu valor. Então, aqui vamos fazer uma operação muito básica, que será basicamente verificar se a lista está vazia. Então, se a lista estiver vazia, a lista vai receber esse ponteiro que está aqui. E se ela não estiver vazia, nós adicionamos o elemento no final dela. Conforme veremos aqui, dá para adicionar elementos no início da lista, dá para adicionar elementos no fim da lista ou mesmo no meio. Mas só para começar, vamos trabalhar com a inserção no final. Depois, conforme vamos avançando na live, vamos adicionar elementos no final e por aí vai. Então, a primeira operação é basicamente verificar se aquela lista ou se o ponteiro, né, da lista está nulo. Então, se a lista aí tiver o valor no pointer, então vamos passar ali um novo nó para a lista. Ou seja, se o ponteiro da lista estiver vazio, ou seja, se não tivermos nenhum elemento, a lista vai ser simplesmente este novo nó que estamos a passar. Então, caso essa lista tenha algum elemento, o que queremos fazer é adicionar o novo elemento no fim da lista. Então, para tal, nós vamos ter de navegar até o final dessa lista, ou seja, navegar até o elemento cujo próximo é nulo, de acordo com a definição aqui assim. Então, é isso que vamos fazer. Como é que navegamos até o último elemento da lista? Temos aqui de criar um iterador, né? Então, temos aqui um it, que vai receber ali o primeiro elemento da lista, e enquanto este it tiver um próximo, ou seja, enquanto o seu próximo for diferente de nulo, o que vai acontecer? O it vai receber o seu próximo. Então vamos navegando assim, passando de um elemento para o próximo, até chegarmos ao último elemento da lista. Então, se chegarmos ao último elemento da lista, nós já podemos adicionar este novo, que passará a ser o novo último elemento da lista. Então vamos fazer it, next, recebe new node. Ok, então temos aqui uma definição de como é que isto vai funcionar. Sobre questões de revisão, o que estamos aqui a fazer? Estamos a verificar se a lista é nula. Se a lista for nula, ela vai receber um novo elemento. Então, se a lista não for nula, o que vai acontecer? Nós iremos navegar até o último elemento dessa lista e esse último elemento dessa lista será um novo elemento, enfim, será substituído, ou seja, o seu próximo vai receber um novo elemento, o elemento que estamos a adicionar. Perfect. A implementação já está, agora falta mesmo é testar. Ok, então vamos aqui criar a nossa lista, temos aqui um nó, list, e colocamos null pointer no início, né? Porque a ideia é começar com uma lista vazia e ir adicionando os elementos. Então aqui vamos chamar a função add, passamos aqui a lista, ok? E depois passamos o create node. Então, temos aqui um erro. Por que temos aqui um erro? Porque esta função aqui, este procedimento aqui, ele recebe um ponteiro de um ponteiro e a lista é um ponteiro. Como é que resolvemos isso então? Resolvemos isso passando o endereço de memória daquele ponteiro. Então aí já temos um ponteiro de um ponteiro, vamos fazer o uso, não é? Então, para começar, vamos aqui criar um nó, que é o 10, depois adicionamos o nó, que é o 20, depois adicionamos o nó, que é o 30. Perfect. Agora, é suposto que essa lista tenha esses 3 elementos. Por quê? Porque segundo a implementação, se estiver vazia, a lista é o primeiro elemento. Se não estiver vazia, colocamos no final. Ok, vamos testar e ver como é que a lista está a se comportar. Vamos aqui apagar este código, que já não será necessário, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Então, o primeiro vai receber aqui a list, e enquanto o iterador for diferente de null, vamos ali
passar pelo próximo, apresentando o valor que lá se encontra. Já agora nós estamos a deletar os elementos, nós vamos a deletar o primeiro, o segundo e o terceiro, mas isso não é o correto a se fazer, ok? Vamos primeiro trabalhar com a questão da inserção e conforme terminamos ali o exercício, conforme terminamos ali essa questão de inserção, vamos ver como é que fazemos para eliminar os elementos da lista que se encontra aqui sendo criada de maneira mais dinâmica do que aquilo que fizemos na última transmissão. Então vamos aqui compilar o código compila, ok? Vamos ver se ele funciona. Ele funciona. Então, como podem ver, estamos aqui a apresentar o primeiro, o segundo elemento e o terceiro. Perfect. Então, já vimos uma questão ali, que é a questão da inserção. Ok, então, conforme nós vimos, o algoritmo quer inserir no fim, mas o que nós vamos querer fazer é inserir ali em diversas localizações, em diversas posições da lista, para que em algum momento, enfim, de acordo com a necessidade, tenhamos essa liberdade ali de escolher onde queremos inserir o valor. Então, vamos voltar aqui ao nosso caderno e entender como é que essa inserção funciona nas diversas posições. Ok? Então, atualmente nós temos um algoritmo bastante simples. Ele recebe uma lista e verifica se a lista está vazia. Então, o primeiro elemento é o elemento que estamos a inserir. Então, se a lista não estiver vazia, verificamos. Enquanto tiver um próximo, avançamos para o próximo. Enquanto tiver o próximo, avançamos para o próximo. E aqui, já que nós não temos nenhum próximo, o novo elemento vem aqui. Nesse caso, temos o elemento D sendo inserido. Ok? Então, isso é a inserção de valores no final da lista. Agora vamos ver como é que nós fazemos para inserir no início da lista. Ok? Então, para inserir no início da lista, o algoritmo é bastante simples. Nós temos que trabalhar com a substituição do primeiro elemento da lista. E como é que fazemos isso? Muito simples. Vamos aqui observar este exemplo. Temos aqui uma lista, ela é composta pelos elementos A, B e C. E vamos ver como é que fazemos para inserir um novo elemento. Suponhamos que temos aqui um elemento chamado Z. Então, o nosso objetivo é adicionar o Z. Perdão, este Z está muito longe de ser um Z. Ok, agora sim já é um Z. Então, para poder adicionar este Z à nossa lista, o que queremos fazer basicamente é pegar este ponteiro da lista, que atualmente está a apontar para o elemento A, que é o primeiro elemento, fazer ele deixar de apontar para este elemento. Neste caso, cortamos esta ligação entre o L, que é o ponteiro da lista, para o A. Então, o que vamos fazer agora é apontar esta lista para o novo elemento, o elemento que estamos aqui a adicionar. Estamos juntos? Então, depois de fazer a lista apontar para o novo elemento, nós temos também de fazer esse novo elemento apontar para aquilo que era o início da lista. Então, agora o que é que nós temos? Nós temos agora uma lista que começa do Z, depois vai para A, B, C e por aí vai. Então, conforme nós podemos ver aqui, os passos são simples. Primeiro, cortar a ligação entre o ponteiro da lista para o atual primeiro elemento e depois apontar este elemento, apontar este ponteiro para o novo elemento e depois o novo aponta para aquilo que era o novo antes de introduzirmos o novo elemento. Ok, eu acho que deu para entender. Vamos ver aqui na prática como é que isto é implementado. Então, voltamos aqui ao nosso código. Vamos adicionar aqui a função adicionar início. Então, eu acho que é claro que precisamos mudar isto aqui, mudar o nome deste método. Aqui é adicionar no final. Agora vamos ter de criar um outro método. Vamos chamar ele de adicionar no início, in the beginning, Então, voltamos a receber um ponteiro de uma lista e também um ponteiro do novo elemento, o elemento que nós queremos inserir na nossa lista. Então, mais uma vez, a primeira parte não vai mudar, Se a lista estiver vazia, obviamente o elemento que estamos a introduzir será a lista. Então, if the list is empty, if the list is no pointer, o novo elemento será a própria lista. Ok, a seguir o que vamos fazer? A seguir mudamos aqui a questão de inserção. Ao invés de percorrermos até o último elemento, nós vamos ter aquela estratégia que, mais uma vez, revisando, consiste em quebrar a conexão entre o ponteiro da lista com o atual primeiro elemento, fazendo esse ponteiro da lista apontar para o novo elemento. E depois o novo elemento aponta para aquele que era o primeiro elemento da lista. Então, vamos fazer isso aqui na prática, Na prática, como é que seria isso? Podemos ter aqui o beginning atual, Então vamos ter aqui um nó, vamos chamar de actual ou current beginning. Então, current beginning, temos aí o current. E depois o que é que vamos fazer?
guardamos assim o ponteiro atual do primeiro elemento da lista, né? Então, agora o que vamos fazer? Vamos dizer que aquela lista agora recebe o new node. Então, a lista agora é um novo elemento. Quer dizer que o novo elemento passou a ser o primeiro elemento da lista. O que nós precisamos fazer agora é o último passo, que é fazer este novo elemento, new node, não é? Então, new node, ele passa a apontar para aquele que era current, que era o primeiro elemento da lista. Então, são aqueles 3 passos. Primeiro é, conforme nós tínhamos dito, quebrar a conexão entre o ponteiro da lista e o início da lista. E depois criar uma nova conexão entre o novo elemento que nós já vamos adicionar com aquilo que era o início da lista. Então aqui já temos esta lógica aplicada. O que vamos fazer é testar perdão, e ver se a nossa lista realmente está tendo a inserção no início. Então vamos aqui testar e ver se isso está a funcionar como devia funcionar. E então, para tal, vamos aqui mudar o método, a função add para ser add beginning. Então vamos fazer aqui add beginning para o primeiro elemento, depois add beginning para o segundo, e depois add beginning para o terceiro elemento. Então vamos aqui compilar o nosso código compilado, vamos executar. E agora podemos ver que estamos a inserir de fato do início, ou seja, o último elemento a ser inserido é o primeiro na lista. Por quê? Porque nós sempre inserimos antes do primeiro elemento da lista, conforme aquela explicação que tivemos. Ok, perfect. Agora que já sabemos como inserir no início e no fim da lista, vamos ver a inserção em um ponto arbitrário, ou seja, um ponto em que não é o primeiro, um ponto em que não é o último, um ponto decidido pelo usuário. Vamos supor que nós temos ali vamos supor que nós queramos inserir algum elemento entre o 10 e o 20, ok? Queremos inserir um 15, por exemplo. Como é que fazemos para inserir um elemento no meio da lista? Então, é isso que vamos ver a seguir. Ok, então, para podermos entender essa implementação, vamos voltar ao caderno aqui, que é onde vamos ver como é que será feito, né? Como é que o algoritmo vai funcionar. Então, deixa-me só voltar um pouco atrás aqui e remover os rabiscos. Atualmente nós temos a lista que é algo similar a isto. Temos o elemento A que aponta para o elemento B, o elemento B que aponta para o elemento C. O C aponta para null, ou seja, é o último elemento da nossa lista. Então, inserir um elemento em uma posição arbitrária, que nesse caso não é a primeira nem a última, basicamente consiste em navegar até o elemento que nós queremos, até a posição onde nós queremos inserir. No caso, suponhamos que queremos inserir aqui na posição do B, então esta seria a posição onde nós queremos inserir, e não é a primeira posição, nem a última. Então, aqui nós precisamos saber, primeiramente, quem se encontra antes deste ponteiro, deste elemento, aliás, que nesse caso é o A. Então, o A aqui há de ser o nosso anterior. Ok? Sabemos quem está antes e sabemos qual é o elemento que nós queremos remover. Então, qual é o elemento, onde é que nós queremos inserir, quero dizer. Então, para inserir um novo elemento aqui, basicamente teremos de quebrar a conexão entre o anterior e o elemento que nós queremos remover, e a posição onde nós queremos inserir, perdão. Então, daí criamos uma nova conexão entre o anterior e o novo elemento que será inserido. No caso, vamos chamar de X, ok? Então, conectamos o anterior ao novo elemento, que é o X, e depois conectamos esse X ao elemento na posição no qual nós queremos inserir. Então, ao invés de ser A, B e C, passará a ser A, X, depois B e C. Perfeito. Deu para entender o algoritmo? Agora vamos ver como é que isso será implementado na prática, não é? Então, voltamos aqui a pôr mão na massa, voltamos aqui ao código e vamos implementar a questão da inserção em um ponto arbitrário. Então, precisamos aqui de um método, né, add. Nesse caso vai ser uma função add com index, porque já temos o add beginning e o add end. Então, add index, mais uma vez, recebe a lista e o nome. Deixa-me ser preguiçoso aqui e copiar essa assinatura. A diferença agora é que nós vamos receber um índice que vai indicar a posição da lista na qual nós queremos inserir o novo elemento. Então, mais uma vez, se a lista estiver vazia, nada nos importa a posição. Vamos simplesmente passar o elemento e esse será o primeiro elemento da lista. Ok? Agora, a diferença vem aqui, quando nós queremos fazer essa tal de inserção. Então, criamos aqui um iterador, basicamente a forma pela qual nós vamos atravessar a lista e vamos navegando até chegarmos a um índice.
Muito obrigado, Copilot. Vamos fazendo aqui então é passar do iterador atual para a próxima posição e vamos fazer isso enquanto aquele iterador for diferente de null, não é? Porque se ele for igual a null pointer, nada vai valer. Ou seja, teremos ali inserido uma posição que não existe na nossa lista. E se a posição não existe na lista, não temos como inserir naquele índice, no caso. Então, fora termos o iterador que aponta ali para a posição, para ter o iterador que vai nos permitir navegar até a posição que nós queremos, nós também precisamos saber quem é o anterior. Conforme explicamos anteriormente no algoritmo, nós temos que saber quem se encontra antes, que é para podermos ter aquele controle. Então, teremos aqui o anterior, que de princípio vai receber no pointer. Ok? Então, o que vamos fazer? Antes do iterador receber o próximo, o anterior vai receber o iterador. Assim já poderemos saber que estamos no elemento X e antes desse elemento temos o elemento W. Estamos no elemento Y, antes do elemento Y nós temos o elemento X. Então, antes de avançarmos para o próximo, o anterior recebe o atual e assim navegamos. Ok? É daqui tudo claro, conseguimos então navegar até a posição I, a posição que foi indicada. O que nos falta fazer agora é verificar. Por quê? Por que precisamos verificar? Precisamos verificar porque se o índice inserido, o índice indicado for 0, nós não teremos anterior. Percebem? Se nós estamos com o índice 0, o que é que vai acontecer? O I vai ser igual a 0 e 0 é menor que 0. Nesse caso, enquanto o I for menor que o índice, então 0 é menor que 0. Não, 0 não é menor que 0. Iremos avançar e o anterior continuará sendo null pointer. Nós não queremos que isso aconteça, ou pelo menos queremos evitar esses casos. Então, se o anterior for igual a null pointer, nós iremos simplesmente chamar a função addBeginning, porque significa que estamos a inserir um novo elemento no início da lista. Então, para esse caso, só podemos ali chamar a função addBeginning. Então, para os outros casos, que é quando temos ali o anterior diferente de null pointer, ou seja, é uma posição válida na memória, o que vamos fazer nada mais é do que implementar aquele algoritmo que nós temos anteriormente. Que, conforme a explicação, consiste em quebrar a conexão entre o anterior e o elemento que nós queremos inserir, conectar o anterior ao novo elemento e conectar o novo elemento ao elemento que se encontra na posição em que estamos a inserir. Vamos fazer isso? Vamos. Então, deixa-me só voltar aqui, passar o código. Ok, perfect. Então, voltamos aqui ao código. O que vamos fazer? Basicamente é pegar aqui o atual. Ou melhor, o anterior aponta para o novo elemento, né? Então, teremos aqui o anterior. Next. Vai receber ali o new node. Deixa-me lá corrigir. O Copilot deu uma dica falsa aqui. Então, anterior, next, vai receber o new node. Assim nós conseguimos conectar o anterior ao novo nó. Mas antes de conectar ao novo nó, nós precisamos saber, enfim, quem está naquela posição. E por acaso já sabemos, estou aqui a fazer malabarismo. Então, o anterior, seu próximo, aponta para o novo nó. E este novo nó, não é? O new node, o seu next, vai ser o iterador, que é a posição na qual estamos a inserir. Então, assim nós conseguimos bloquear ou quebrar a conexão entre o anterior com it, conectamos o anterior ao new node e conectamos o node com it. Então, tecnicamente estamos ali a fazer aquilo que explicamos na teoria, ok? Vamos testar agora e ver se isso de fato funciona, não é? Então, avançando, temos aqui o addBeginning até o addBeginning lá no final. Vamos mudar, ao invés de ser addBeginning, vamos mudar essa história para o addEnd. Assim nós teremos a lista ordenada, né, de acordo com os valores que estamos a inserir. Então aqui addEnd para o 10, 20, para o 10, 20 e o 30. Então addEnd, agora temos a lista com 10, 20 e 30. Vamos aqui correr e ver se está a funcionar antes de avançar, né? Então, código core, temos 10, 20 e 30. Agora vamos fazer ali a inserção em uma posição arbitrária. A inserção em uma posição indicada por nós. Então aqui vamos ter add index, ok? Então temos aqui a lista, o novo elemento. Nesse caso vou colocar 15. Hoje eu quero colocar esse elemento entre o 10 e o 20. Ok, então o index que nós queremos aqui é o index, temos aqui o 0, então queremos colocar no index 1, conforme seria em um array, ok? Vamos testar e ver se isso aqui funciona. Então, corremos o programa e podemos ver que temos aqui 10, depois do 10 temos aí
15 e depois o 20. Então, basicamente, está a funcionar. Mas uma revisão do algoritmo, o que é que estamos a fazer? Estamos a guardar o anterior, o índice atual. Então, enquanto o i for menor que o índice no qual nós queremos inserir e o iterador for diferente do pointer, nós iremos ali avançar. Então, quando chegamos até o final, o que é que vamos fazer? O anterior, se o anterior for igual ao null pointer, nós adicionamos do início daquela lista. Caso contrário, se o anterior não for igual ao null pointer, o que é que vamos fazer? Vamos pegar o anterior ele vai estar ali a apontar para o próximo elemento, que é o elemento atual. O elemento atual vai apontar para o próximo, que nesse caso vai apontar para o elemento que está na posição na qual nós queremos inserir, que nesse caso é o it, o iterador. Ok? Vamos aqui fazer um pequeno teste e ver o que acontece quando inserimos em uma posição que não existe, né? Nesse caso, numa posição 50, por exemplo. Então, vamos ver se o programa não explode e o programa não explodiu. O que aconteceu? Basicamente, nós fomos até a posição 50, na verdade não chegamos lá, paramos no último elemento, porque aí o iterador, este iterador aqui, foi igual a null. Né? Depois de ultrapassarmos o terceiro elemento, o iterador é igual a null, porque já não tem elementos na lista. Então, paramos aí, e já que o anterior é o último elemento, o novo elemento adicionado passará a ser o último elemento da lista. Foi isso que aconteceu aqui, né? Temos aqui 10, 20, 30, temos aqui 10, 20, 30 e depois o 15, que é o elemento que adicionamos no final da lista. Perfect. Então, o que vamos fazer aqui agora é avançar para outra operação. Conforme nós vimos, enfim, o que estamos a fazer agora é a questão da inserção, né? E meio que já trabalhamos com um pouco de busca, conforme poderão ver na inserção, é uma posição arbitrária. Mas agora vamos nos focar na questão da busca. Vamos ver como é que nós podemos ali navegar até um certo elemento e obter o valor desse elemento. Embora já tenhamos visto isso ali de uma maneira indireta, não é? Então, vamos a isso. Para continuar aqui, vamos implementar um método, uma função, na verdade, o método é orientação a objetos, né? Então vamos implementar uma função aqui que nos permite obter um nó em uma posição específica, ok? Então vamos fazer aqui um método que retorna-nos um nó, que é basicamente get. Este elemento vamos chamar de getNode, né? Só para não ficar muito vago. Então getNode, passamos aqui a lista. No caso, nós não precisamos de um ponteiro de ponteiro, por quê? Porque nós não queremos controlar a variável, de princípio. Nós somente queremos ler o valor que se encontra nela. Então, não precisamos passar um ponteiro para ponteiro aqui. Temos aqui a lista e temos de passar aqui um index, ok? Então, vamos dar aqui de getNode para ser getIndex, só para a questão da semântica bater com o addIndex que implementamos aí em cima. As coisas assim combinam um pouco mais. Então, o que vamos fazer agora é, mais uma vez, criar aquele for que vamos permitir avançar do índice 0 até o índice n, mas antes disso precisamos do nosso iterador, que vai ser basicamente ali a nossa lista. Então, temos aqui o for, obrigado Copilot, que nada mais é do que o for que nós implementamos aqui em cima, não é? Então, o i parte de 0, enquanto o i for menor que o index, e o iterador for diferente do pointer, nós avançamos. O que acontece dentro do for? O iterador vai receber o seu próximo. Perfect. Então aqui verificamos. Basicamente nem precisamos verificar, né? Só vamos retornar o iterador. Pois, quando o for terminar, nós teremos duas situações. Ou o iterador será nulo, porque o elemento, o index que nós passamos não existe, ou seja, temos um index que é muito maior para o tamanho da lista, por exemplo. Ou o elemento será encontrado e teremos de retornar ali o nó, né, naquela posição específica. Vamos testar e ver se isso funciona. Então, depois de inserirmos elementos, vamos aqui criar um nó, que é basicamente o nosso node. Vamos dizer que o node vai receber ali getIndex e vai ser basicamente, podemos testar aqui com o index 0, né? Então, para cá vamos fazer um cout e se este nó tiver valor, não é? Porque o nó pode não ter valor, temos de deixar no programa, temos de estar cientes disso, porque o nó pode não ser encontrado. Então, se o nó for diferente do null pointer, ou seja, se o nó for encontrado na nossa lista, nós mostramos o valor daquele nó e interrompemos o programa aqui mesmo, retornando 0, que é para não continuar. Então, vamos compilar o programa. Programa compilado, vamos correr. E podemos ver que o elemento que se encontra no índice 0 é o elemento 10. E de fato é esse elemento, porque o índice 0 corresponde ao primeiro elemento da lista, não é? Então vamos aqui ver
que se encontra na posição 2, o terceiro elemento da nossa lista. Então, vamos compilar o programa. Corremos o programa e o terceiro elemento é o 30. Perfect. É mesmo isso que está a acontecer. Primeiro, segundo, terceiro elemento é 30. Então, é assim como nós fazemos a busca, não é, de elementos em posições arbitrárias da nossa lista. Ups, estava aqui a mostrar o slide antes, ao invés de apresentar o código. O que estamos a fazer aqui basicamente é criar o elemento, criar a função getIndex, que basicamente vai aqui receber uma lista, um ponteiro da lista e um elemento, né, um índice do elemento que nós queremos obter. A lógica não foge muito do que fizemos aqui quando adicionamos em uma posição arbitrária da lista. Então, basicamente nós temos aqui de inicializar um iterador que vai receber a lista e vamos fazer aqui um for que vai percorrer n vezes, né? Vai percorrer index vezes. E enquanto o i for menor que o index e também tivemos o iterador diferente de null, vamos incrementar o i e avançar para o próximo elemento. Quando o for termina, nós retornamos o iterador que poderá ter dois valores. O primeiro valor seria o endereço do elemento que nós estamos ali à procura. O segundo valor seria um null pointer, indicando que o elemento que estamos à procura não existe na lista, ou seja, não temos um nó naquele index, ou seja que o index é muito... Enfim, no caso, significará que o index está fora do range, ou seja, é maior que o número total de elementos que nós temos lá. Então, a seguir nós estamos a fazer o quê? Estamos a obter um nó naquela posição, não é? E depois estamos a verificar. Se o nó é diferente de null, o que vamos fazer? Mostramos, não é? Quer dizer que ele foi encontrado. Mas se não for igual a null pointer, quer dizer que ele não existe. Não existe o elemento naquele index que nós fornecemos. Então, estava aqui a testar e a correr. Só que no momento acabei não passando para o código, né? Mas a ideia é mesmo essa. Como podem ver, conseguimos encontrar ali o elemento 30, que é o terceiro elemento, mas vamos ver o que acontece quando passamos a posição 30, por exemplo. Será que vamos conseguir obter algum elemento? No caso, o programa não mostra nada, porque não existe um elemento na posição 30. Ou seja, o 30 está fora dos limites, está out of bound. Tem mais o número total de elementos na lista é 4, então não podemos avançar com o index maior que 3. Ok? Perfeito. Então, agora que já vimos a questão da busca, vamos ver a questão da atualização. Que não foge muito da busca, não é verdade? Basicamente, vai consistir ali em pesquisar por uma certa posição na lista. Caso nós encontremos aquela posição na lista, caso encontremos aquele elemento na lista, vamos atualizar o seu valor, ok? Então, vamos ver como é que isso é possível. Para tal, vamos implementar aqui um método, deixa-me mudar para o código, vamos implementar aqui uma função, um novo método, vamos chamar de updateIndex, não é? Então, teremos aqui basicamente um booleano que vai nos informar se conseguimos fazer o update ou não. Então, teremos aqui o update index. Basicamente recebemos a lista e recebemos aqui o index no qual nós queremos fazer o update. E vale lembrar que esse update aqui ele pode ser feito de duas maneiras, passando um nó ou passando um valor. No caso aqui nós vamos querer passar um valor, que é basicamente o value daquele node que se encontra naquela posição. Então passamos o index e também passamos o value. Não iria mudar muito atualizar a lista com o nó mesmo, mas no caso vamos trabalhar somente com valores. Então, basicamente vamos copiar o código aqui do getIndex, que é para obtermos o elemento naquele índice. Só que no caso aqui, iremos trabalhar com... Aliás, quando iremos trabalhando com um ponteiro, só queremos atualizar o valor, mas não o elemento em si. Ok, então temos aqui a lista, temos aqui o index, temos aqui o value. Atualmente estamos a ir até o value, né? o iterador até lá, e não estamos a fazer nada. Vamos fazer agora uma pequena verificação. Então, se o iterador for igual a null pointer, ou seja, se nós não acharmos nenhum valor, nós vamos retornar false. Mas caso ele seja diferente do null pointer, o que vamos fazer? Vamos aqui basicamente dizer que o iterador, o seu valor, ele possui value ou data, vai receber aquele valor que estamos a passar aqui. Então, depois disso, retornamos true, para dizer que aquela lista de fato foi atualizada. Então, só para uma breve revisão, o que estamos a fazer aqui é basicamente pesquisar por aquele elemento na lista, até encontrarmos o elemento, e quando encontramos o elemento, nós atualizamos o seu valor. Caso a gente não encontre o elemento, simplesmente retornamos ali false, ou seja, o iterador é null pointer, o elemento naquela posição não existe.
Perfeito, vamos testar para ver se isso de fato funciona, não é? Então, para o teste aqui, nós voltamos ao código base e vamos fazer aqui update index. Então, passamos a nossa lista. Então, o índice, vamos passar o índice 0 e no índice 0 nós vamos colocar o elemento 100. Testar para ver se o código funciona como devia funcionar. E como podem ver, o primeiro elemento da lista agora é 100, ou seja, atualizamos o índice 0. Agora vamos testar com um índice que não existe, o índice 49, por exemplo. Será que nós conseguimos atualizar o elemento 49? Com certeza não, porque não existe um elemento com índice 49 na lista. Ok, agora vamos tentar aqui atualizar o último elemento, que é o elemento na posição 3, ou seja, 0, 1, 3, 0, 1, 2 e 3. Índice 3, nesse caso. Estamos a começar a contar de 0 aqui. Então, corremos o programa. É suposto que o terceiro elemento, ou melhor, que o quarto elemento, o elemento índice 3, tenha um valor 100. E como podem ver, de fato, ele tem um valor 100. Perfect. Conseguimos então fazer aquela operação de atualização de um elemento na lista. Ok, agora vamos dar uma olhada na remoção. Esta sim vai ser um pouco mais interessante. E para tal, nós vamos aqui observar, vamos voltar ao nosso caderno. Ok? Então, o que nós queremos fazer aqui? Basicamente, nós queremos remover o elemento num certo índice, no índice que nós vamos indicar ali ao longo, enfim, na chamada da função, não é? Então, suponhamos que o elemento que queremos inserir aqui mais uma vez é o elemento B. Como é que nós removemos o B da lista? Bom, do mesmo jeito que nós fizemos quando inserimos um elemento numa posição arbitrária, nós temos de saber quem é o anterior, de princípio, né? Já que estamos a trabalhar com uma lista encadeada simples. Então, temos de saber quem se encontra antes do B. No caso, quem se encontra antes do B é o A. Então, marcamos o A como anterior, conforme podem ver ali na ilustração. Então, assim que marcamos o A como anterior, os passos para a remoção do elemento B consistem em basicamente desfazer a conexão do A com B e conectar o A com o elemento que se encontra a seguir a B. No caso, o A vai se conectar com C. Desta forma, o B passa a não fazer parte da lista. E um outro passo indispensável também será fazer a deleção, fazer o remove, fazer o free desse B da memória, porque se o elemento já não vai ser utilizado, não há razões para manter ele alocado na memória. Então, conforme podemos ver aqui, são dois passos, né? O primeiro passo é desfazer aqui a conexão, três passos na verdade. O primeiro passo é desfazer a conexão do A com o B, conectar o A. O segundo passo, então, conectar o A com o C, que é o elemento que se encontra a seguir a B. E o terceiro passo seria basicamente remover o B da memória. Um passo necessário, pois o B ele está sendo gerido manualmente. Nós estamos a gerir aquele elemento manualmente. Perfect. Vamos ao código e ver como é que isso será implementado. Então, voltando ao código, nós vamos basear-nos na implementação do update, que é aquela função que basicamente nos permite chegar até um certo índice da lista, no caso. Então aqui, copiamos esta função, deixa-me ser um pouco preguiçoso aqui, pulamos a função abaixo e teremos aqui um remove index, ok? Então, o remove index basicamente vai navegar até um certo índice e se o índice existir, né, se o elemento existir, nós vamos fazer alguma coisa aqui com esse elemento. Conforme nós vimos lá na explicação, lá no nosso diagrama básico, nós precisamos saber quem é o elemento que se encontra antes do elemento que nós precisamos remover. Nós precisamos saber quem se encontra antes do elemento que nós queremos remover. Então, para tal, teremos de aqui inserir um outro ponteiro, que será um ponteiro anterior. Então, aqui teremos outro nó, e o anterior. Ok? E o anterior numa primeira fase recebe null pointer, porque no início nós não temos anterior. Então vamos aqui atualizar no anterior de qual maneira? Antes do i receber o seu próximo, o anterior recebe o i. E assim conseguimos fazer tracking, conseguimos saber quem está antes do i. Perfeito. Então, a seguir o que é que vamos fazer? Fazemos aqui uma verificação, né? Se o i for igual a null pointer ou se o anterior do i for igual a null pointer, paramos de vez do programa, porque não temos como remover. Quer dizer que o i é nulo ou quem está atrás dele é nulo. Não temos como remover desta forma. Ou melhor, temos, mas até que vamos, enfim, vamos dar uma olhada nisso a seguir. Nesse caso, se o i for igual a null pointer, não fazemos nada. E se o anterior for igual a null pointer, também não fazemos nada. Depois vamos fazer uma pequena correção nisso.
Tudo certo? Avançamos. Então, o que vamos fazer aqui são aqueles 3 passos que nós vimos. O primeiro passo consiste em quebrar a conexão entre o anterior e o i, fazendo o anterior apontar para o próximo do i. Mas antes precisamos de guardar o i, né, em algum lugar. Então, teremos aqui o no, current, nesse caso, o elemento que precisamos remover, que vai receber o i, o iterador, no caso. Então, o anterior, se é o próximo, será igual ao próximo do atual, fazendo assim que o current deixe de fazer parte da lista. Aqui nós quebramos a conexão do anterior com o i e criamos uma nova conexão do anterior com o elemento que se encontra a seguir ao i, ao iterador, no caso. Então, depois disso, nós temos de fazer a deleção, temos de remover o elemento que nós estamos ali à procura de remover. Ok, tiramos ele da memória e pronto, quer dizer que a remoção ocorreu com sucesso. Agora vamos testar este método vamos testar esta função antes de avançar e notar ali algumas falhas que se encontram, né? Então teremos aqui chamar o método remove index e vamos remover o elemento que se encontra em um certo índice da lista. Então não passamos nenhum valor. Deixem-me lá corrigir aqui. O remove não recebe nenhum value. Nós não queremos adicionar nenhum valor. Queremos remover o elemento da lista. Então, perfeito, está aqui a implementação, vamos testar para ver se de fato funciona. Pelo menos até aqui, vamos ver se até aqui está a funcionar. Então, correndo o programa, podemos ver que nós não temos elemento no índice 2. Se formos a verificar aqui, o índice 2 é o 30, não é? Porque começamos aqui com 0, 1, depois temos aqui o 2, é o 30. Perfeito. Agora vamos testar uma pequenita coisa aqui. Primeiro vamos testar a remoção do último, para ver se conseguimos remover o último, que é o índice 3. Daqui estamos a começar a contar de 0. Então, a remoção do último funciona. Vamos ver se conseguimos remover o primeiro, não é? O índice 0. E conforme vamos verificar aqui, o primeiro não é removido. Por quê? Porque se voltarmos a lembrar aqui, se lembrarmos aqui na implementação, nós não estamos a remover se o anterior for igual a null pointer. No caso, quando o anterior é igual a null pointer, quer dizer que nós queremos remover o início, né? E a remoção do início é um pouco diferente, ok? Vamos ter de implementar uma função à parte para remover no início. Então, como é que fica essa remoção no início? Voltamos aqui ao nosso caderno, que é para entendermos de fato como é que isto funciona. Conseguem ver? Ok, conseguem ver? Então, voltando aqui ao caderno, suponhamos, né, que agora nós queremos remover o elemento A. Nesse caso, o A não tem anterior. Então, no way, nós não temos como usar a lógica do anterior aqui, pois o anterior de A é nulo. Então, como é que fica esta implementação? A ideia de remoção no início gira em torno, tem uma lógica similar da ideia de adição do elemento no início da lista. Nós temos um ponteiro aqui da lista e este ponteiro ele aponta para o primeiro elemento, não é? Então temos aqui o ponteiro da lista, ele aponta para o primeiro elemento daquela lista. Então, se esse é o elemento que nós queremos remover, essencialmente o que temos de fazer é alterar o ponteiro da lista, fazendo deixar de apontar para o atual primeiro elemento. E depois disso, vamos fazê-lo apontar para o segundo elemento da lista. Nesse caso, o próximo do A. E depois de fazê-lo apontar para o próximo do A, nós temos ali de remover o A da memória. Temos de fazer o delete do A, que é para não estarmos a consumir recursos do computador. Ok, então agora que já sabemos qual é a lógica por trás disso, que é basicamente atualizar o ponteiro da lista para apontar para o segundo elemento e depois remover o atual primeiro elemento, podemos avançar com a implementação, não é? Podemos implementar isto e ver como é que funciona na prática. Então vamos aqui para a mão na massa e ver como é que isto seria implementado. Então, voltando ao nosso código, temos aqui o remove index, vamos implementar um outro método que seria remove beginning, não é? Remove no início. Então temos aqui remove big. Obrigado Copilot. Então aqui passaremos a receber um ponteiro de ponteiro, pois em algum momento vamos fazer uma modificação, não é? Então ponteiro de ponteiro, isso requer uma pequena atualização aqui e na chamada também, não é? Então remove index, passamos aqui o endereço de memória daquele ponteiro, porque agora estamos a receber um ponteiro de ponteiro. Ok, tirando complicações, avançamos para a implementação do remove beginning. Então, o remove beginning ele começa ali, primeiramente temos de retornar um booleano, né, que é para informarmos do estado, se for possível ou não remover o elemento.
Então, primeiro temos de verificar se o elemento ele é diferente se a lista ela é diferente de null, ou seja, se ela tem algum elemento. Então, se a lista for ali diferente de null, nós faremos alguma coisa. Então, vamos inverter. Se a lista for igual a null, retornamos false. Ou seja, não é possível remover o primeiro elemento de uma lista que está vazia, né? Então, vamos aqui retornar false. Perfect. Então, se a lista não for igual a null, ou seja, se tivermos algum elemento na lista, vamos implementar aquela lógica que, mais uma vez, consiste em alterar o ponteiro da lista, fazendo apontar para o segundo elemento, e depois remover aquilo que era o primeiro elemento da lista, certo? Não, vamos aqui ao código e implementaremos isto ali assim. Então, para podermos ter essa implementação, nós vamos aqui primeiramente guardar o primeiro elemento da lista. Então, teremos aqui um nome, vamos chamar de first, né? Ele vai receber ali lista. Então, vamos fazer a seguir e informar que a lista vai receber o segundo elemento, ou seja, o próximo do first. Então, será first, next, ok? Então, agora que a lista já tem o next do first, vamos remover o first, porque ele já é o elemento que nós queremos remover, né? Então temos de deletar ele da memória. Perfeito. Então assim nós conseguimos, enfim, salvar o elemento atual, atualizar a lista para que ela aponte para o próximo elemento, o segundo no caso. Depois removemos este elemento da memória. Ok, este método aqui, esta função aqui, não método, ela será utilizada aqui no remove index. Em que situação? Bom, será utilizada esta função em uma situação em que nós queremos remover no início, né? Então, if anterior igual a null, o que vamos fazer? Vamos retornar remove beginning. Então, basicamente vamos remover o primeiro elemento da lista quando o anterior for igual a null. Isso se tivermos o iterador. Ok, então, basicamente esta é a lógica que vamos aqui aplicar, mas por isso também, ok, tá bem, por enquanto podemos testar isso e ver se funciona como deve ser. Ok, vamos compilar o nosso programa. Vou ter uma chamada aqui, deixa eu colocar o celular no silêncio. Ok, corremos o programa e, como podemos ver, o primeiro elemento foi removido. No caso, o primeiro elemento é o elemento 10 e o 10 já não está presente na nossa lista. Perfeito. Então, conseguimos assim remover em qualquer índice. Podemos fechar aqui a remoção do último, né, que é o índice 3. Vamos escolher o programa e o terceiro elemento, o quarto elemento, que é o 15, já não se encontra na lista. Ótimo. Então, conseguimos aqui fazer a remoção dos elementos da lista e terminamos aqui as nossas operações básicas com as listas. Conforme nós tínhamos dito, a ideia seria aqui ver como é que funciona a inserção. Nós vimos como é que é feita a inserção, seja no início, aqui está o método de remoção no início, temos a voltar um bocadinho, né, que é a adição no início, no caso. Então, aqui está a questão da adição no início da lista, que é basicamente verificar se está vazia. Se estiver vazia, é o primeiro elemento. Se não estiver, nós substituímos o primeiro elemento pelo novo elemento que estamos a inserir e apontamos para aquele que era o primeiro elemento. A adição no fim é similar, né? A ideia é que ao invés de substituir o primeiro elemento, nós vamos até o último e adicionamos um próximo a esse último. E esse próximo será um novo elemento. E a adição num certo index, que basicamente consiste em navegar até o index e inserir o elemento lá, fazendo com que o elemento que se encontra naquela posição seja o próximo do elemento que estamos a inserir e o elemento anterior aponte para o elemento que estamos a inserir. Ok, agora que já vimos isso, também tivemos a implementação do getIndex, que é basicamente a questão de obter um elemento numa certa posição, que é muito similar ao addIndex. A diferença é que nós estamos já a retornar o nome, o ponteiro, naquela posição da lista. Depois temos o update, que é basicamente atualizar o valor, e também remove beginning e remove index. Claro que também podemos implementar o remove end para casos específicos que queremos ver um pouco mais a seguir. Então, remove end seria similar ao add end, só que a diferença é que ao invés de irmos até o último elemento para aí, de fato, para essencialmente adicionar um elemento, vamos estar a ir até o último para remover que se encontra lá. Então, teremos aqui o remove
end, não é? Então remove end, passamos aqui um ponteiro, porque nós queremos alterar, queremos controlar esta variável. Então, como é que seria esta implementação do remove end? Mais uma vez, nós vamos precisar aqui de um pointer para anterior, porque, deixa-me voltar aqui para o caderno e deixar todos entender sobre o algoritmo. Então, voltando aqui ao nosso caderno, como é que seria então remover o último elemento da lista? Bom, conforme já devem estar a imaginar, é que isso aqui trata-se de uma lista, encadeada simples, nós somos obrigados a navegar até o último elemento. Então, navegamos até o último elemento, que nesse caso é o elemento C. Navegamos até aqui. Então, estando no elemento C, nós precisamos saber quem é o anterior, não é? Então, aqui este há de ser o anterior, o elemento B, ok? Então, tendo o anterior ali, o que é que vamos fazer? Vamos basicamente trabalhar em torno deste anterior. Trabalhar em torno do anterior para fazer o que exatamente? Vamos trabalhar em torno do anterior para modificarmos o seu próximo, fazendo assim com que o próximo do anterior seja nulo. Então, isso significa essencialmente quebrar a conexão do anterior com o C. E depois de quebrarmos a conexão do anterior com o C, vamos remover o C da memória. Então, basicamente, saber quem é o anterior, saber quem é um penúltimo, no caso, e depois de saber quem é um penúltimo, quebrar a conexão do penúltimo com o último, deixando assim o último ali livre na memória. Vamos fazer a remoção do último da memória, vamos fazer um free, vamos fazer um delete daquele último elemento. Então, essencialmente isso. Primeiro precisamos navegar até o último e saber quem ele é, quem é o penúltimo. Então, voltando aqui ao código, vamos implementar essa primeira fase. Ok? Então, teremos aqui no anterior, que numa primeira fase é no pointer, e depois temos aqui o no iterador, o nosso it, que é aquele que vai ser o last, o último elemento. Então, vamos ter aqui o último elemento sendo igual àquela list, ok? Não são dois asteriscos, né? Só um. Ok, então avançamos. Enquanto o iterador enquanto o último for diferente de null, deixa-me lá usar um while, que é para me simplificar a vida aqui. Então, enquanto o iterador, o último, enquanto o elemento tiver um próximo, então enquanto o i tiver um próximo, o que é que vamos fazer? O anterior recebe o i e o i recebe quem se encontra a seguir a ele, ok? Então, temos aqui esta navegação, ok? Uma outra coisa que vamos fazer aqui é, depois de terminar essa busca, sabemos que o anterior guarda o penúltimo e o it guarda o último elemento. Então, temos aqui de verificar, no caso, se nós temos, de fato, um último elemento, não é? Eita, tem aqui um pequeno erro, tem aqui uma pequena vulnerabilidade. Se nós só vamos navegar se o iterador for diferente do null pointer, ou seja, se nós tivermos um elemento naquela lista. Se nós não tivermos um elemento, nós não temos como navegar, né? Senão vamos ter aqui uma pequena falha ao aceder o elemento, o próximo elemento sendo que o atual não existe. Então, só avançamos se de fato tivermos alguma coisa, se de fato tivermos um valor. Ok, então, chegando aqui, vamos verificar se nós temos um anterior. Se o anterior for diferente de null pointer. Então, se o anterior for diferente de null pointer, quer dizer que estamos a remover qualquer elemento que não é o último, não é? Então, aliás, qualquer elemento ali numa lista que contém mais de um elemento. Então, se o anterior for diferente de null pointer, aplicamos exatamente aquela lógica que nós vimos lá, que consiste basicamente de verificar, quebrar a conexão do anterior com o atual, quebrar a conexão do penúltimo com o último e libertar esse último da memória. Então, o que é que vamos fazer? Basicamente, vamos dizer anterior, o seu próximo vai receber null pointer e depois deletamos aquele que é o elemento atual, ok? Então, desta forma nós conseguimos fazer ali a remoção. Então, caso o anterior não seja diferente do null pointer, basicamente significa que nós estamos perante o primeiro elemento, porque se forem lembrar, como é que quer dizer? Caso o anterior não seja diferente do null pointer, basicamente estaremos a lidar com uma lista que somente tem um elemento. E no caso, mais vale chamar o método remove beginning, porque ele vai fazer a remoção no início.
Então, remove beginning, passamos a nossa lista. Então, indo aqui ao remove beginning, vamos implementar uma pequenita correção, uma pequenita melhoria, aqui assim, que basicamente será o quê? A lista, se nós removemos o primeiro elemento da lista, nós geralmente iremos colocar o ponteiro da lista igual a null. O que isso nos permite fazer? Isso nos permite limpar a lista e deixá-la null quando um único elemento estiver lá. Então, basicamente, o que vamos fazer aqui é verificar, depois de removermos o first, né? If aqui o first for igual à lista, chamei de lista, né? Okay. Então, se o first for igual à lista, então a lista vai receber null pointer também, porque se nós removemos o primeiro elemento, devemos colocar ali a lista igual a null, que é para indicar que a lista está de fato vazia, né? Senão teremos ali uma lista que aponta para um elemento residual, um elemento que já foi eliminado na memória. Então, ok, vamos aqui compilar e testar. Primeira questão de remoção do início, porque nós atualizamos a implementação, vamos ver se ainda funciona como deve ser. Ok, fazendo aqui o XMake para modelar o código. Ok, corremos. E funciona, de fato. Conseguimos remover o primeiro elemento. Eu deixo. Agora, a seguir, o que vamos fazer? Eu tive aqui um pequeno alerta do compilador. Ok, aqui, não é? Quando tivemos a remover o beginning, lembrem-se que esse método é booleano. Então, retornamos o resultado do remove beginning. Ok, tá bem. Então, temos aqui a implementação do remove end, que basicamente consiste em ir até o último elemento, isso se a lista tiver algum elemento. Então, enquanto nós estivermos no último, o anterior recebe o atual recebe o próximo, e depois de terminarmos com essa navegação, depois chegarmos ao último elemento, o que vamos fazer basicamente é verificar se o anterior é diferente do null pointer. Se ele for diferente, então atualizamos o anterior para que ele aponte para null e depois deletamos o elemento atual. Então, caso a gente, nesse caso o anterior seja igual a null, ou seja, estamos ali em uma lista que contém apenas um elemento, usamos a função remove beginning, que basicamente vai nos permitir ali remover o primeiro elemento. E essa remoção do primeiro elemento é feita desta forma, que é atualizando a lista, né, a ser o próximo, e bom, essencialmente isso que estaremos aqui a fazer. Este bloco de código na verdade é desnecessário porque o próximo do primeiro, que é o único elemento, será null, então a lista automaticamente será null. Perfect. Então temos aqui o método remover beginning, remover ending implementado. Vamos testar, né, para ver se ele de fato funciona. Vou comentar este código aqui, vou fazer o remove end e passamos ali a nossa lista. Vamos testar para ver se o remove end está a funcionar como devia ser. Então, vamos aqui compilar e rodar o programa foi compilado, ele roda e verificamos aqui que o último elemento é 30, não é? Depois da remoção, e antes da remoção, este último elemento deveria ser ali, enfim, o 15 ou o género, ok. Então temos aqui um pequeno gaffe, houve aqui um pequeno problema, vamos verificar o que aconteceu com a nossa lógica. Então, se o iterador for diferente do null pointer, nós retornamos false. Então, enquanto o iterador tiver o next diferente do null pointer, avançamos. O anterior recebe o iterador e o iterador recebe o next. Então, se o anterior for diferente do null pointer, o next do anterior vai receber o null pointer e deletamos o i. Ok, vamos verificar o que está a acontecer, se de fato estamos a chegar até este caso. Então, testamos aqui o nosso código e o que é que vai acontecer? Nós temos de ter controle sobre o elemento anterior. Vamos fazer aqui um pequeno debug, ok? Vou fazer aqui um teste no cout do anterior data para vermos se o anterior de fato tem um valor que nós queremos. Compilamos o programa, corremos ele e estamos ali a mostrar o data do anterior, ok? Nós estamos a mostrar, né? Nós estamos a indicar aqui, então vou colocar aqui antes data para podermos debugar e entender o que está acontecendo de fato. Então, corremos o programa e de fato nós não temos o anterior data. Ok, quer dizer que a lista está nula ou algo do gênero. Vamos dar aqui uma inspeção. Remove end, estamos a testar remove end. Ok, debugging. Uma atividade interessante. Ok, anterior recebe null pointer, por aí vai, ok.
Algo interessante está a acontecer aqui. Vamos dar uma inspeção mais avançada em torno disso. If E for diferente de null pointer, return false. Ok. Sorry, pá. Vi aqui um pequeno gafe. Nós devemos retornar false se o I fosse igual a null pointer, não o I diferente da null pointer. Sorry, guys. Houve aqui um pequeno gafe. Ok, vamos agora testar e ver se o remove funciona, não é? Então, corremos aqui o programa. E, de fato, o último elemento foi removido, não é? Havia um pequeno gafe aqui com a condição. Devia ser se o I for igual a null pointer. No caso, quer dizer que a lista está vazia, não I diferente de null pointer, como nós implementamos anteriormente. Ok, bugs acontecem. Então, dando continuidade, estamos a ver aqui que o programa de fato funciona, né? Conseguimos remover o último elemento da lista. E, bom, é isso que nós precisamos. Agora vamos testar para ver a remoção de uma lista com um único elemento. Então, corremos o programa agora com um único elemento e não conseguimos mostrar nada, né? Porque removemos o último. E como a lista somente tem um único elemento, apagamos toda a lista, então não temos ali nenhum elemento. Testamos com 2 elementos e notamos que temos aqui somente o 10. Por quê? Removemos o end. Agora, corremos o beginning. Testar mais uma vez para ver se tudo está a funcionar conforme deveria. Então, remove beginning, temos ali o 20 para dizer que removemos o 10 e somente restou o 20, que era o segundo elemento da nossa lista. Perfect. Ok, vamos agora avançar e ver outra questão, avançar com o nosso slide para ver o que é que temos ali a seguir, não é? Então, indo aqui ao nosso slide, já falamos dessas operações básicas de inserção, busca, atualização e remoção. Então, vamos falar sobre tipos de listas. O que são tipos de listas? Vamos passar aqui, na verdade, de uma forma bem abstrata, vamos passar por cima, na verdade, porque todas consistem na mesma lógica, só que vai mudando um pouco a questão da implementação. Então, nós temos no topo disto tudo listas simples, que são listas com as que nós implementamos. Listas em que nós temos elementos, não é? Temos lá aqui o nosso caderno. Listas simples são basicamente listas em que nós temos elementos que sabem o próximo, não é? Temos aqui, por exemplo, o A sabe que a seguir ao A vem o B sabe que a seguir ao B vem o C, e por aí vai. Então, isto é uma lista simples, não é? É uma lista com uma única direção, tem um início e tem um fim. Então, a seguir, nós temos o quê? Nós temos listas com cabeçalho. O que são listas com cabeçalho? Na verdade, listas com cabeçalho podem ser simples, duplamente encadeadas ou qualquer outro tipo que vamos encontrar ali. Listas com cabeçalhos são listas que se diferenciam pelo fato de termos aqui um nó especial. Então, temos aqui os nós A, B e C e temos aqui um nó especial que nos permite ali gerenciar essa lista. Então, este nó pode, por exemplo, saber quem é o primeiro elemento. Então, pode saber quem é o primeiro elemento, que nesse caso será o elemento A. Essa lista pode conter o tamanho, esse nó especial pode conter o tamanho da lista, que no caso é 3, e ele também pode saber quem é o último elemento, não é? Vou colocar aqui o U, e no caso o último elemento será C. Então, essencialmente, uma lista com cabeçalho é uma lista encadeada em que, fora os elementos, nós temos também um nó especial. Esse nó especial nos permite ali guardar certas informações daquela lista e isso vai nos facilitar ali no momento de realizar operações com aquela lista ou algo do gênero. Por exemplo, já que agora nós temos um nó especial que nos permite saber quem é o primeiro e o último elemento da lista, nós, por exemplo, não precisaremos navegar do início até o fim, pois teremos a possibilidade de saltar diretamente até o último elemento, porque nós temos um nó especial que guarda informações sobre esse último elemento. Então, basicamente, essa é a diferença entre uma lista simples e uma lista com cabeçalho. Uma lista com cabeçalho tem um nó especial que guarda metadados acerca daquela lista. Ok? Então, pronto, já vimos aqui uma lista com cabeçalho. Vamos voltar ao nosso slide. Temos aqui o conceito de listas duplamente encadeadas. O que são listas duplamente encadeadas? Listas duplamente encadeadas são aquelas, claro, elas podem ser ou não com cabeçalho, mas na essência listas duplamente encadeadas são listas em que os elementos conhecem-se em ambas as direções. O que isso quer dizer? Temos aqui, por exemplo, o A. O A sabe que a seguir ao A tem o B. Então, é uma lista duplamente encadeada. O B também saberá que antes dele nós temos o A. Então aqui temos um link de A para B e temos um link de B para A. Depois teremos aqui também
o C, o B sabe que a seguir a ele temos o C, e o C vai saber também que antes dele nós temos o elemento B. Então, isto vem a ser uma lista. Isto é aquilo que nós chamamos de listas duplamente encadeadas. Nós temos o elemento, ele sabe qual é o próximo, e o próximo sabe qual é o anterior. Perfeito, ok? Conceito entendido. Vamos aqui avançar para o próximo conceito. Voltamos ao slide. E aqui temos listas circulares, não é? O nome já indica, é algo circular, é algo repetitivo. Como é que isto é aplicado na prática? O que vem a ser uma lista circular? Uma lista circular, ela pode ser uma lista circular simples ou duplamente encadeada, duplamente ligada. Na essência, é uma lista que não tem um último elemento na prática, uma lista que não termina. O que isso quer dizer? Quer dizer que o próximo do último elemento há de ser ali o primeiro elemento que se encontra naquela lista. Desta forma nós poderemos ali navegar, perdão, estava fora de caderno. Então, desta forma nós poderemos ali navegar de A, por exemplo, para B, do B para C e do C voltamos para o A. Então isto é que nós chamamos de uma lista encadeada simples. Mais uma vez, essa lista pode ser simples, aqui como estamos a ver, ela pode também ser duplamente encadeada, sendo ali circular, não é? Então a essência é que o último elemento sabe que o próximo do último elemento é o primeiro, ok? E no caso de ser uma lista duplamente encadeada, o anterior do primeiro elemento vai ser o último. Então há ali um loop, ali a possibilidade de iterar, de passar sobre essa lista de maneira infinita, né? Que vamos ali avançando do primeiro até o último, e depois do último voltamos ao primeiro e por aí vai. Ok? Então, na essência, esses são os tipos de listas, de acordo com a especialização, de acordo com aquilo que nós queremos ver. Então, na essência, deu para falar sobre esses tipos ali, mas entendam que nós podemos misturar. Podemos ter uma lista com cabeçalho que é duplamente encadeada, podemos ter uma lista duplamente encadeada que é circular, podemos ter uma lista circular que é com cabeçalho. Depende da necessidade, depende do propósito do nosso programa. Mas, geralmente, uma lista simples já vai servir para a maioria, enfim, vai servir para a maioria dos casos. Mas há casos específicos em que precisamos de um cabeçalho, por aí vai, depende. Ok? Então, a seguir vamos falar aqui sobre derivações de listas. O que vem a ser essas derivações de listas? Derivações de listas são tipos especializados de listas, são tipos de listas com propósito específico, ok? São basicamente listas que nós usamos para resolver problemas específicos. Então aqui vamos falar sobre pilhas e filas. Qual vai ser a diferença entre essas duas? Vamos ver aqui a seguir. Então, voltamos ao nosso caderno. E o primeiro tópico aqui são a questão de... Ok, no thanks. O primeiro tópico é a questão de pilhas. O que vem a ser uma pilha? O que diferencia uma pilha de uma fila? Por aí vai, vamos ver aqui na prática como é que isso acontece. Antes, devemos só limpar aqui os rabiscos e manter a nossa lista básica. Então, conforme nós vimos, uma lista, quando trabalhamos com uma lista, nós temos a liberdade de inserir dados em qualquer posição, remover dados em qualquer posição. Então, não há um bloqueio, não há ali restrições sobre o uso daquela lista. Então, quando nós trabalhamos com pilhas ou com filas, a diferença que nos surge é que nós temos ali alguma restrição sobre a forma como nós acedemos aos elementos, a forma como nós lemos os dados que lá se encontram e a forma como nós removemos aqueles elementos. Então, o que vamos fazer aqui é ver a questão de pilhas numa primeira fase. Então, temos aqui uma lista que é como se fosse um canal, né? Vamos aqui chamar de um canal. Então, nós temos podemos chamar de início, não é? Então, no fim, nós temos deste outro lado. Então, a lista começa com A, ela vai até o C. Ok? Então, o que vai ser uma pilha? Uma pilha é uma lista, mas com a restrição de que nós apenas manipulamos de um dos lados. Então, fechamos um dos lados aqui e podemos manipular somente deste outro lado. O que isso significa? Quer dizer, isso significa que todos os elementos que são inseridos, eles são inseridos deste ponto e também são removidos deste mesmo ponto. Então, basicamente, o último elemento a ser inserido é o primeiro a ser removido, não é? LIFO, ou, enfim, last in, first out, né? Depende de como é que vamos estar ali a chamar. Então, em algum momento vamos dizer que isso aqui não sei se existe LIFO, mas existe, é o gaussiano. Então, LIFO, né? Então, o último a ser inserido será o primeiro a ser removido. Last in, first out. Isso é que nos diz ali, essa é a restrição que aparece quando estamos a trabalhar ali com as pilhas. Ok? Então, vamos ver como é que seria a implementação de uma pilha.
lá no nosso algoritmo, no nosso programa. Então, voltando aqui ao código, vamos implementar essa questão do LIFO, caso queiramos chamar assim. Então, temos aqui a nossa lista, né? Vamos passar a chamar de pilha, do nosso inglês stack, não é? Então, temos aqui a nossa lista, caso será uma stack, não é? Então, stack, ela vai receber no pointer e, de princípio, vamos aqui navegar sobre essa stack. É claro que nós não devíamos fazer isso numa primeira fase, mas ok, vamos fazer só por fazer. Então, a diferença é que aqui, na hora de inserir os valores, nós sempre inserimos num dos lados. Então, escolhemos se vamos inserir no início ou vamos inserir no fim. Então, no caso, vamos trabalhar com fim apenas. Então, o que quer dizer que vamos inserir aqui? Vamos fazer o add end, para aquela nossa stack, o elemento 10. Depois inserimos ali o elemento 20. Podemos apresentar todos os elementos que se encontram lá e podemos ali remover e depois apresentar, né, o que se encontra naquela nossa stack. Então, vou adicionar aqui no início, no fim, mais um elemento 30. Depois vou fazer aqui um remove end daquela stack e mais uma vez voltar a apresentar. Então, aqui é antes da remoção, ok? Vou fazer aqui um CDS out. Vou fechar aqui antes da remoção e aqui seria depois da remoção. Então, corremos aqui o programa. Então, temos aqui antes da remoção, onde temos ali os valores 10, 20 e 30, e depois da remoção removemos o último elemento, então aqui temos o 20 disponível. A ideia básica de uma stack é exatamente essa. Nós sempre manipulamos os elementos de um dos lados, ou manipulamos no início, ou manipulamos no fim, e não vamos fugir dessa regra, pois isso é essencial para que possamos manter aquele algoritmo que é o LIFO. O último a entrar será o primeiro a sair. Então, o que vai ser então uma fila? O que vai ser uma fila? Qual é a diferença entre uma fila e uma pilha? Ok? Então, voltamos aqui ao nosso caderno e, essencialmente, o que vai ser uma fila? Uma fila nada mais é do que uma lista, não é? Em que nós temos um lado designado, um lado escolhido para remoção de valores, nesse caso pode ser este lado, e um lado designado somente ali para inserção de valores. Então nós seguimos sempre esta ordem. Inserimos sempre aqui no início, por exemplo, e removemos sempre aqui no fim. Ok? Então isso é que vem a ser uma fila. Ok? E o que identifica uma fila? A ideia de uma fila é que ela, ao invés de ser LIFO, ela é basicamente o filo, ou algo do gênero, se podemos chamar assim. Ou seja, o first in, FIFO, na verdade. FIFO, não filo. Perdão, pessoal. Perdão. Então, temos aqui FIFO. Basicamente significa que o primeiro a ser introduzido é o primeiro a ser removido. Então, first in, first out. Ou seja, se inserirmos aqui o C nesse caso foi o primeiro elemento a ser inserido, né? Então será o primeiro elemento a ser removido também. Então, tem que ser essa ordem. FIFO, first in, first out. Primeiro elemento introduzido, primeiro elemento removido da nossa fila. Então, na prática, como é que isso seria implementado? Basicamente, nós escolhemos um lado para inserir valores, escolhemos um outro lado, um outro terminal para remover valores. Então, vamos aqui ver como é que isto é implementado na prática, não é? Então, vamos aqui voltar ao nosso código, vou alterar a visão aqui para o nosso código. Então, como é que isto seria? Basicamente, estamos aqui a adicionar no fim, não é? Então, quer dizer que na hora de remover, nós removemos somente no início. Então, vamos aqui testar para ver como é que essa nossa lista vai se comportar. Agora, como é que ela se comporta? Temos aqui 10, 20 e 30. Podemos ver que o 10 foi o primeiro elemento a ser adicionado e depois de removermos, o primeiro elemento adicionado foi o primeiro elemento removido. Nesse caso, já não temos o 10, simplesmente temos os outros elementos. Então, na essência, isso é que identifica, isso é que caracteriza uma fila. Não é? É aquela estruturidade, aquela lista em que nós temos aquela lógica, né, de adicionar num sítio e remover no outro. Sempre é nesta modalidade. Então, na essência, esta diferença é que vai surgir entre pilhas e filas. A diferença é que nas pilhas nós temos um único ponto no qual introduzimos elementos e removemos elementos. Ele é LIFO, como eu estava a dizer, ou filo, first in, last out, ou etc. Então,
filas, por outro lado, são estruturas de dados em que nós seguimos uma ordem. Nós inserimos valores de um lado e removemos do outro. Elas são FIFO, ou seja, o primeiro elemento a ser introduzido na fila será o primeiro elemento a ser removido. Uso de Vim, ok. Vamos discutir o Vim, vamos discutir. Então, essencialmente, esta é que vai ser a diferença entre pilhas e filas. Ok, continuando. Nós chegamos aqui ao fim da nossa transmissão. Por hoje é mesmo isso que nós iremos tratar, né? Listas e suas derivadas. Então, deixa-me saber se ficou ali alguma dúvida em torno desse conceito. Falamos aqui sobre, enfim, como é que funcionam essas estruturas de dados lineares, estáticas e dinâmicas. Falamos sobre listas, falamos sobre as suas especificações, as suas derivações, entre aspas. Então, por hoje é tudo. Vou aqui terminar a gravação do YouTube e ficar apenas no streaming. Muito obrigado pela vossa atenção, pessoal, e até a próxima.